Jesus é maravilhoso. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Juízes. Nós vamos hoje meditar no capítulo de número 2. Juízes, capítulo de número 2, domingo passado, uma noite tão marcante, tão tremenda que nós vivenciamos, ministramos sobre Juízes 1, e o Senhor inclinou meu coração para seguir sobre esse livro, também nessa noite, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 6, Juízes 2, a partir do verso de número 6, os irmãos acharam, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim em Juízes, capítulo 2, verso de número 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Verso de número 10, vamos ler juntos? As versões vão ser diferentes, mas vamos ler juntos, vamos lá? Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Diga comigo, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Mais uma vez, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Nós já oramos e dizemos uma vez mais que o Senhor venha trazer essa palavra como revelação dos céus para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então deixa esse texto, por gentileza, aí marcado, para que a gente possa, dentro de alguns minutos aqui, nos alimentarmos mais diretamente de alguns versículos bíblicos. E eu gostaria de falar nessa noite sobre marcas de uma geração, as marcas de uma geração que nos inspira e que também nos alertam. Obrigado, Zezé. Obrigado, ótimo. Bom, nesse último século, permita-me aqui fazer esse panorama introdutório. Nesse último século que nós vivemos, perpassaram a um consenso mundial que nos apresenta que vem passando cerca de 5 gerações diferentes que transitaram nesse aproximadamente um século. Em um século, aproximadamente, é menos de um século na verdade, 5 gerações passaram. Você vai ver o porquê que muitas vezes há conflitos, de gerações. Do pai que não entende o filho, que o avô que não entende o comportamento do neto. Porque cada uma dessas gerações, elas carregam marcas muito fortes, distintas, dentro do contexto que cada geração nasceu. E o que me chama a atenção é que essas marcas que essas gerações carregam, as marcas revelam que aquela geração acredita, o que tal geração pratica e o que tal geração irá colher. Então as marcas, elas mostram crenças, mostram ações e mostram também sobre o futuro que elas colhem, a realidade que elas colhem de vida baseada nessas marcas. Quero pedir o pessoal da mídia para mostrar para a gente, colocar aí no telão a imagem dessas marcas do consenso mundial, isso no mundo todo, fazendo essas classificações. Nesse último século aproximadamente surgiram essas 5 gerações. Eu acredito que todas elas nós temos aqui nessa noite. Todas elas nós temos aqui nesse encontro nessa noite. Então a primeira é chamada de Baby Boomers, que são as pessoas que estão na faixa etária aqui entre 60 a 80 anos. Tem alguém que tem alguma dificuldade de falar aí, que tem entre 60 e 80 anos? Tem alguém aí? Tem os nossos irmãos, sumiu. Isso, a irmã Beth fez 70, temos aqui, temos ali, 70. Vê se faz sentido para vocês. Eles nasceram logo após ali o fim da
da Segunda Guerra Mundial, voltando os combatentes dos Estados Unidos, baby boomers, porque houve um crescimento, uma explosão geracional de nascimento, uma explosão populacional, porque eles voltaram para casa, depois de passar aquele período de guerra mundial tão severo, e ficaram focados em construir famílias, construir a sua família. Então, essa geração está ali, comportamento nasceu no final, após a Segunda Guerra Mundial, foram educados com muita disciplina e rigidez. Disciplina e rigidez faziam parte da criação dessa geração. Não se preocupam muito com a qualidade de vida, sendo que para eles o mais importante é ter um emprego que os sustente. Então você vai ver, só para a gente poder sintonizar, que nessa geração tinha muito a cultura das pessoas que procuravam estabilidade profissional e financeira. Tanto que você vai ver que pessoas entre 60 e 80 anos hoje, talvez pais ou avós aí de muitos, eram pessoas que entraram numa empresa e ficaram nessa empresa até aposentar. Entrou na Vale, aposentado da Vale. Entrou no Banco do Brasil, aposentado. Eu tenho um tio aposentado. Tem gente aqui que tem um avô, um tio, alguém nessa faixa etária que é aposentado de uma empresa assim há muitos anos. Então você vai ver que está lá, ficou 20 e tantos anos numa empresa. É uma marca. Por quê? Depois de viver essa ruptura, voltar para a guerra, eles queriam estabilidade. Eles queriam essa segurança. Então, estabilidade econômica, melhores condições. Eles eram afeitos a casamento, por exemplo, carro. Nessa época, pessoas dessa época conservavam o mesmo carro muitos anos. Era uma cultura. Eu lembro que meu pai a gente tinha um Fusquinha amarelo, e nós ficamos com esse Fusquinha, eu nem lembro, eu acho que nós nem trocamos aquele Fusca. Vamos para outro carro depois de uns 200 anos, né? Então, marcas aí dessa geração, porque estava inserido no contexto, entende? Essa segurança, essa estabilidade. Tanto que se você olhar, por exemplo, divórcio, eles eram muito afeitos a casamento. Divórcio dessa época era menor ou maior do que hoje? Absurdamente menor, por causa dessa marca, dessa geração. Vamos lá rapidinho, para a gente poder entrar no texto. Geração X, a geração após essa geração, comportamento, presenciaram fatos históricos importantes e foram marcados por movimentos revolucionários, são os filhos dos baby boomers, e buscam certo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, são mais práticos e se adaptam à facilidade e conhecimento como workaholics. Então você vai ver que uma das marcas dessa geração já é uma geração mais individualista. É uma geração que, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa, grande parte das startups, cerca de quase 40%, são governadas, são gerenciadas por pessoas de 45 anos, foram criadas por pessoas de aproximadamente 45 anos hoje, que estão com 45 anos hoje. As startups que explodiram aí no mundo, grande parte delas. Por quê? Eles eram mais essa pegada individualista. Eles já usaram um pouco mais do que a geração dos baby boomers. Então, era essa época que conviveram um pouco mais também já com o início da tecnologia, surgimento, por exemplo, do videogame chamado Atari. Quem aqui já jogou Atari? Deixa eu ver. Não significa que você é talvez dessa geração, mas você jogou, soprou a fita para ver se funcionava. Soprou, colocou lá, já fez. Você fez, não está funcionando não, deixa eu colocar. Só para isso. Geração X. Depois é outra. Então, são as marcas que vivenciaram, que deram desdobramentos para a realidade toda que eles viveram, essas marcas. Essa praticidade, essa individualismo, esse ser um pouco mais ousado, impactaram na vida profissional. Está dando para entender? Amém ou não amém? Geração Y, milênios, já é a geração ali, mais ou menos 30 anos, dos anos 80 aos anos 90. Nasceram na prosperidade econômica e acompanham a revolução tecnológica, são comprometidos a mudar o mundo na esfera ecológica, desejam ter qualidade de vida e como vieram de um quê, gente? Meu Deus, de um caldo ali? De facilidades tecnológicas, são agitados e informais. Mas enfim, essa geração é uma geração mais ávida por inovação, porque surgiu no período dessa geração os celulares. Quem aqui teve um tijolão? O primeiro foi o Motorola, depois teve o Nokia, mas surgiu justamente esse primeiro contato assim, com essa inovação. É uma geração mais voltada para a liberdade.
não se houve até então, né, uma geração que tanto tatuou o corpo, a não ser a nova agora que certamente vai romper com isso. É uma geração que valoriza mais liberdade. Enquanto os baby boomers queriam sobreviver, por causa do período de guerra, a geração X queria viver, já a geração Y quer superviver. Então eles são mais voltados para essa experiência. A geração Z, então você vai ver mais liberdade, mais tatuagem, mais não sei o quê, marcas de uma geração, que veio uma inovação e que eles vivenciaram a realidade dessas marcas. Geração Z, são os meninos aí, adolescentes, de 10, atualmente até 10 a 25 anos, na verdade, né? No ano 2000 aí, nós estamos em 2023, então são verdadeiros os nativos digitais. Para essa geração, não existe diferença de offline e online, né? Tudo para eles é um mesmo pacote. Então são os nativos digitais. Então essa geração de agora, que perpassa até os 25 anos, aproximadamente entre 10 a 25 anos, é uma geração que tem a overdose de informações por causa dessa evolução cibernética. É uma geração que nasceu com mais prosperidade, sim ou não? Mais prosperidade que os baby boomers? Muito mais. É uma geração que você vai ver que tem até um dos traços dela, que é o paradoxo do excesso, que eles dão um nome. Que tem, por exemplo, um monte de coisa, abre a geladeira, tem um monte de coisa, mas pede pelo iFood. Não tem nada que não, eu vou pedir no iFood. Abre ali, tem um monte de roupa, mas eu vou pedir. Então, é uma geração que tem essa marca de um paradoxo do excesso. É uma geração que nasceu com mais força entre pais e mães ausentes. Porque os pais e as mães, desde a geração Y para a geração Z ali, começaram a ir para esse mercado de trabalho de forma muito forte. Então você vai ver que é uma geração mais ausente de pai e mãe, no lar, ali presente no lar. Né? São menos ligadas às coisas, são mais ligadas a experiências, mais ligadas a essa busca pelo prazer. Se ligam a empresas, às instituições, não sempre por causa de valores de dinheiro, mas pesa muito na decisão o propósito que a empresa carrega, o porquê que a empresa carrega, tanto que um dos livros que focaram e bombaram, comece pelo porquê, excelente, porque o propósito governa tudo isso, e todas essas empresas, Apple e tantas outras, começaram a se mover sobre isso, sobre o propósito, porque é uma marca dessa geração, que faz com que ela seja mais consumista, que faz com que ela seja com uma ausência paterna e fragilidades emocionais, voltadas à ansiedade, voltada a tantas outras coisas por causa das marcas da geração. Olha só, as marcas, elas falam de crenças, as marcas, elas falam das práticas, elas falam da realidade que se vai viver. E por fim, a geração alfa, que é os meninos mesmo, aí nascidos a partir de 2010, né, com 10 anos aí para frente. Essa geração é uma geração que vai diferenciar na questão da tecnologia dos nativos digitais. Esse aqui deve ser aqueles que nascem e tiram selfie. Já viu aquele videozinho? A criança sai ali, empresta aí meu Instagram, já tem o Instagram. Os meninos já nascem hoje nessa geração com Instagram, sim ou não? Já nascem com Instagram. Né? Então, você vai ver que é uma geração alfa. Essa geração que vai marcar, né, o que tem marcado, ou que vai marcar de forma muito forte, é a inteligência artificial. Então eles falam que essa geração vai ser uma relação afetiva entre seres humanos e máquinas, algo muito natural para eles. Como a geração Z é muito natural, não tem divisão entre offline e online, o celular já é uma extensão do corpo, né, uma mão para eles, né, extensão da mão, essa geração alfa vai ser uma interação efetiva com as máquinas. E hoje a gente tem isso, sim ou não, gente? Alexa, apaga as luzes. Alexa, me fala, sim ou não? Você tem uma relação. E você vai ver a geração vivendo sobre isso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, de qual geração você faz parte? Pergunta para ele, qual dessas gerações? Todo mundo faz parte de alguma aqui, né? A não ser que tenha alguém aí que... Talvez pode ter alguém que tem mais de 80, que a gente não abordou aqui, né? Que é os builders, que não está aqui. Pergunta para essa pessoa aí, faz sentido essas realidades? Faz sentido para a sua época? Pergunta aí para ele. Ela faz sentido para a sua época, essas marcas? Quem acha que faz sentido para a sua geração, sim ou não? Todo mundo. Então, o que eu quero destacar com essa palavra introdutória? Que cada geração possui marcas,
que as marcas da geração revelam o que elas acreditam, praticam e vão colher no contexto, e que todas essas gerações elas têm virtudes que devem ser preservadas, e tem também comportamentos que precisam ser deixados. Olhamos para o texto de Juízes 2, nós vemos quantas gerações ali? Pelo menos, ou claramente, nós vemos ali, pelo menos 2 gerações. Uma geração que andou com quem? Com quem? Josué. Uma geração que andou com Josué, que está escrito aí, Juízes 2, 6, 7. Confere aí. Esse pastor não está falando errado. Juízes 6, Juízes 2. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um da sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor deles. Então está falando de um povo que prestou culto ao Senhor no tempo de Josué e no tempo dos líderes. Ali marca uma geração que viveu no tempo de Josué e que viveu no tempo também, que prosseguiu servindo ao Senhor, adorando o Senhor, cultuando ao Senhor, nos líderes que continuaram vivos depois de Josué. Então é um povo que viveu essa geração, um povo que teve contato com ali Josué. Então essa geração de Juízes 2, 7, é uma geração que conviveu com Josué. Talvez alguns nasceram no deserto, outros nasceram na terra prometida, outros continuaram vivos mesmo depois da morte de Josué, como os líderes que perseveravam ali, um povo. É uma geração que conviveu, uma geração que viu Deus abrindo o rio Jordão e passando a pé enxuto. Uma geração que viu as muralhas de Jericó. Imagina você, tu está mais largo do que esse púlpito aqui, rodeado uma cidade, caindo por terra só com gritos. Uma geração que viu, como eu disse no domingo passado, a rotação da terra estacionar. Não viu um eclipse, algo bonito, ele viu a terra parar, o sol se estacionar. Você vai ver uma geração que recebeu as promessas de Deus. A geração de Josué é uma geração que conquistou a promessa de Deus, e viveu as promessas de Deus, colocou os pés sobre a terra prometida. Uma geração que, o verso de número 7 nos mostra aqui, que viu os grandes feitos do Senhor, que viu as maravilhas de Deus, que viu as operações de maravilhas, os milagres de Deus na história. Uma geração que serviu ao Senhor, uma geração que andou com Deus, uma geração que viveu a promessa de Deus, uma geração que carrega marcas, que nos inspira e nos ensina a sermos uma geração, porque o Deus é o mesmo, a vivermos essa realidade no presente, porque Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não é como essas gerações que as marcas ficaram presas ali, mas são princípios espirituais que, se aplicados na nossa rotina, na nossa realidade de vida, nós podemos viver as mesmas realidades. Quem crê? As mesmas realidades, eu creio. Porque o nosso Deus é o mesmo hoje, não só em essência, mas em poder, em maravilhas. Não há nenhuma manifestação, registro bíblico, de que Ele parou de fazer maravilhas, de que Ele parou, que cessaram os dons. Então, essa geração viveu essa realidade com Deus. Mas o texto nos mostra no versículo 10, dá uma olhadinha aí, Juízes 2:10, onde o próprio texto pontua que surgiu uma nova geração. Está aí, ó, Juízes 2:10, olha. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, está falando de uma geração que foi reunida, essa que viveu com Josué, surgiu uma nova geração que o que, gente? Qual que é a marca aqui? Que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Uma nova geração, uma geração que não conviveu com Josué. Surgiu uma nova geração subsequente àquela que não conhecia o Deus de Israel. Uma geração que não tinha vida no coração o que Deus havia feito no passado. Uma geração que nós não seguimos o texto, mas você pode ler o verso 11, 12, 13, você vai ver que é uma geração que se corrompeu terrivelmente. É uma geração de apostasia da caminhada com Deus. É uma geração que começou a ter idolatrias fortes no meio dela. É uma geração que, ao invés de atrair as maravilhas de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus, atraiu a ira de Deus. O mesmo povo,
de gerações diferentes, mas por causa de posturas, de marcas, de princípios, viveram realidades completamente diferentes. Estavam num ambiente de vitória, mas viveram ciclos de fracasso. Estavam num ambiente que era terra prometida, eles estavam na terra prometida, mas viviam ciclos de derrota, de fracasso, de lástima, uma geração idólatra, uma geração que trouxe desgosto para Deus. E como essas gerações que nós vimos agora há pouco ali no telão, carregam marcas que evidenciam crenças, que mostram sobre o futuro, nós vamos ver marcas espirituais que as gerações de Josué, e que a geração que eu posso dizer aqui do livro de Juízes, nos mostra essa nova geração, elas vivenciaram, e que pode nos conduzir. Você vai avaliar, porque talvez como a gente avaliou, eu estou nessa, eu estou naquela. A realidade é, você vai ver as características da geração de Josué, e você vai ver as características da geração de Juízes, e você vai falar, em qual geração será que eu estou? Como que eu percebo isso? Em qual geração que eu estou? Através das marcas, através das características. Eu olho ali, aquilo, eu faço parte daquela geração. Essas características fazem sentido para mim. Então, no sentido espiritual, são as marcas que vão mostrar, e que vai nos apontar, se a gente vai viver ciclo de promessa, de viver promessa, ou de estar em ambiente de promessa e ciclo de derrota. Ciclo de derrota por quê? Porque eles começaram a entrar num ciclo terrível de fracasso, onde eles atraíam a ira de Deus, eram atacados pelos inimigos, Deus levantava um juiz, aí eles firmavam com o Senhor, e aí depois o juiz morria, eles abandonavam o Senhor, atraía a ira de Deus, os inimigos, e ficou assim. Por causa de alguns princípios, que essa geração vivenciou, acolheu e marcou as suas vidas. Então, baseado nisso, Juízes 2:7, eu vou falar da geração de Josué aqui para você, para nós essa noite, e eu gostaria que você pedisse para que o Espírito Santo, como nós já pedimos, que o Espírito Santo trouxesse essa palavra como uma aplicação para o seu coração, para o meu coração nessa noite. A geração de Josué é a geração que vive promessa. Quem quer fazer parte da geração de Josué? Todo mundo, Todo mundo. Essa geração no contexto espiritual da vida de Josué. Juízes 2:7, novamente, está aí, gente? Quem está comigo diz amém. Juízes 2:7, o texto diz assim, o que está escrito em Juízes 2:7? Vamos lá, 1, 2, 3 e... O povo prestou culto ao Senhor. Diga comigo, o povo prestou culto ao Senhor. Mais uma vez, o povo prestou culto ao Senhor. Bom, a primeira marca dessa geração de Josué é que ela era uma geração ativa na adoração. Diga comigo, ativa na adoração a Deus. O irmão do teclado pode vir, por gentileza. Ativa na adoração a Deus. Porque o texto é claro em dizer que o povo assistiu, o povo o quê? Prestou culto ao Senhor. Então Israel ele serviu ao Senhor, participando do culto no tabernáculo de Siló, que era o local onde eles prestavam culto nessa época. No tabernáculo de Siló. O culto ali ao Senhor no tabernáculo era uma manifestação concreta. O momento do culto, dentro do contexto de Juízes, era uma manifestação concreta da fé e da submissão desse povo a Deus. Ali era o principal local de culto, era o local onde as pessoas se reuniam para adorar o Senhor. E no culto do contexto bíblico do Antigo Testamento, as pessoas apresentavam ofertas e sacrifícios. Eles tinham que sair, pegar seja um carneiro, seja alimento, eles tinham que levar, eles tinham que conduzir ao sacrifício, eles prestavam culto ativamente. Esses homens, eles tinham no tabernáculo de Siló a prática de sacrifícios e ofertas. Eles não iam lá ver outros sendo sacrificados, eles levavam a sua oferta. Eles tinham adoração e louvor, porque os israelitas eles adoravam, e eles louvavam ao Senhor com ímpeto, com adufes, com danças, com o corpo. Era um povo ativo na adoração. Eles prestavam adoração com o corpo. Quando nós tivemos a oportunidade de ir lá em Israel,
no Muro das Lamentações, de um lado, tem um local tipo uma biblioteca, não é uma biblioteca, é um espaço onde as pessoas ficam ali adorando a Deus, lendo a Bíblia, né? Enfim, de um lado os homens, do outro lado as mulheres. Coloquei lá o quipazinho, que só pode chegar lá com a cabeça coberta. Cheguei ali e fui lá naquele lugar. Lá dentro tinha vários pais com meninos bem pequenininhos, vários pais com meninos pequenininhos, assim, né? Cabelinho compridinho assim, e assim, ó. Por quê? Eles leem ali a Torá, que são 5 primeiros livros da lei. Eles leem a palavra de Deus, o Antigo Testamento, movimentando o corpo, porque eles sabem do primeiro grande mandamento, que é adorar o Senhor com o quê? Com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com o corpo. Eles falam assim porque eles estão adorando ali também com o corpo. Estão lendo assim, eu não sei se é fácil ler assim não, tá? Deve ser meio desafiador, mas eles fazem para expressar ali aquela interação, manifestação não passiva, mas ativa. O louvor, como você lembra de Davi, saltava mesmo com história sacerdotal, que até a mulher ficava assustada. É com tamborim, é com dança. É um povo que carregava e que carrega isso, uma adoração a Deus. Então o texto nos fala dessa geração de Josué, nos Juízes fala, o povo prestou culto ao Senhor. Havia confissão, havia arrependimento, leitura, ensino. Então era uma geração que não era espectadores de culto ao Senhor, mas eram prestadores de culto ao Senhor. Havia entrega, havia oferta, havia sacrifício. Você vai ver, havia celebração. E há até hoje. Então você vai ver que eram pessoas que estavam no culto, não superficialmente para receber algo, mas para entregar algo. Não era um povo que estava passivo no culto, era um povo que estava ativo. Não fazia do culto um evento, um show, onde eu assisto o que está sendo feito aqui, mas era um povo que se envolvia, levantando as mãos, adorando ao Senhor, sacrificando a Deus. E nós temos vivido em uma geração que tem assistido muito culto, mas prestado pouca adoração. Nós temos vivido uma geração que vai culto a semana, 2, 3 vezes, quem sabe, durante a semana, uma vez por semana, mas tem apresentado prestado pouca adoração, porque tem sido passivo, tem apenas assistido o culto. Pessoas que vêm para o templo para poder cumprir uma agenda, quem sabe, religiosa, eclesiástica, costumeira, e que gera satisfação e prazer. Como bom estar num ambiente desse, climatizado, com um som de qualidade, com músicos excelentes, com um ambiente todo favorável. Como é bom, mas meu irmão, não vai adiantar nada eu e você estarmos aqui para acessar, para sentar e assistir um culto. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores ativos, pessoas que sacrificam, que apresentam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Não adianta assistir sem se envolver. Não adianta, nós não podemos apresentar a Deus algo que não nos custe algo. O Senhor está à procura de uma geração. Eu fico olhando, será que a marca da nossa geração é parecida com a geração de Josué? Por isso que muitas vezes a gente não vive milagres tão estupendos, promessas tão gloriosas, porque nós não carregamos as marcas espirituais que essa geração carrega. Então quando você deixar a sua casa e vir para um ambiente como esse, vire a chavinha na sua mente. Você não veio aqui para assistir, independente do seu temperamento. Se você quiser pular, se você quiser adorar, chorar, cante não só com a boca, cante entendendo a letra, tem projeção, mas adore o Senhor com o seu melhor. Uma geração ativa na adoração, e não essa geração lástima, uma geração que nós vivemos, que entrega resto, que apresenta, como nós aprendemos em Malaquias, animal cego, coxo, o pior para o nosso Deus. Chega, gente, chega de entregar o resto das nossas forças. Se eu estiver animado domingo eu vou, pare. Ah, cansei tanto, fui no clube, fui não sei aonde, não estou, o único dia que eu tenho para descansar. Oh, meu irmão, não perca esse privilégio, não perca esse privilégio de vir para esse lugar e adorar o Senhor com o melhor da sua adoração. Pare de entregar o resto do ânimo.
o resto das forças. Na hora de orar, conversa o dia inteiro. Mas na hora de orar, o Senhor não tem uma palavra para dizer. Na hora da oração, fica olhando para o tempo. Eu sei que não tem ninguém aqui, mas assim essa mensagem vai multiplicar para outros através da sua vida. Louvado seja Deus. Uma geração que vive a promessa, que desfruta de um ambiente de milagres, é uma geração que é ativa na adoração, que sai de casa e fala assim: meu irmão, eu vou lá para poder cantar o meu melhor cântico ao Senhor, o melhor da minha voz, o melhor das minhas mãos, o melhor do meu coração. O cara vai lá e vibra no estádio, vibra pro time dele, e chega diante do Deus que conhece a sua vida. O cara que está jogando lá, meu irmão, estou descendo, ele não sabe nem que você existe, mas o Deus que você serve, que não perde uma batalha, o Deus que você serve te conhece pelo nome. Ele merece o melhor da nossa adoração. Você pode aplaudir, exaltando, adorando, tributando a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Uma geração, diz o texto, que prestou, o povo prestou um culto ao Senhor. É falar para a pessoa: está ouvindo a palavra? Não conversa comigo não, que agora eu estou recebendo de Deus ali. Não sei o que o pastor deixa, libera lá para conversar, para perguntar alguma coisa. Mas tu está ouvindo a palavra? Agora você vê uma geração que está aqui no culto, está mandando mensagem para outra, está marcando não sei o quê, não está. Meu Deus, adoração inútil. Adoração inútil. Porque é uma geração que de fato vive as promessas de Deus. É uma geração que presta esse culto, que ativa na adoração. Uma segunda marca que fez muito sentido para o meu coração e que a gente precisa avaliar é que a geração de Josué é uma geração que é constante em Deus, uma geração que é constante no propósito de andar com Deus. Olha o que o texto diz, o mesmo verso 7, marca aí na sua Bíblia, para você não esquecer desse texto. O povo prestou o culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué. Josué está vivo, o povo está adorando. Josué morreu, o povo continua adorando. Eles prestaram culto ao Senhor por toda a vida. Ou seja, uma geração constante em Deus. Qual que é a marca da nossa geração? Hoje você encontra o cara na igreja, amanhã a pessoa: o pastor não me ligou, estou longe de Deus. Uma geração inconstante. Sabe o que Paulo diz que é essa geração? A marca de uma geração que é inconstante: meninos da fé, que é levado para todo lado por qualquer vento de doutrina. Quem é inconstante em Deus é menino da fé. O texto nos mostra esse povo, com Josué vivo, com Josué morto, eles aprenderam a importância de permanecer. Diga comigo: eu preciso permanecer. Diga comigo: eu vou permanecer. Diga profeticamente, ativo na adoração, meu irmão. Eu vou permanecer. Diga: eu vou permanecer no Senhor. Diga: todos os dias da minha vida nessa terra, no nome de Jesus. Chega de termos uma geração constante. A nossa geração é altamente volátil, uma geração que não consegue permanecer, gente. É tão forte essa marca na geração, e que a gente tem que ter muito cuidado para não tocar a nossa vida com Deus, e nenhuma área da nossa vida, na verdade. Uma geração que tem dificuldade de permanecer casada, sim ou não? Tem dificuldade de permanecer, dificuldade de constância. Uma geração que tem dificuldade de permanecer. Isso é igual a gente falou dos baby boomers. Os nossos avós, quantos têm avós separados? Aí deixa eu te perguntar, quantos aqui conhecem pelo menos 10 pessoas divorciadas? 10, pelo menos 10. Acho que todo mundo. A gente sabe de questões e outras questões, mas são muitas, a maioria esmagadora é justamente essa dificuldade de permanecer nos relacionamentos. Porque aprendeu a cancelar. É assim ou não é, Mateus? Cancela. Não gosto, cancela. Deleta, para. E aí traz para os relacionamentos aquilo que é virtual para os relacionamentos naturais. Dificuldade de permanecer em relacionamentos interpessoais, porque qualquer coisa que você fala é uma casquinha de ovo. Fica chateado, faz bico, não conversa mais.
dificuldade de permanecer. Dificuldade de permanecer na igreja, de permanecer na casa de Deus. Uma geração dodói, uma geração que a gente precisa cuidar, porque nós estamos menino na fé. E quando eu falo de menino na fé, eu não estou falando de pessoas que acabaram de converter, não. Eu estou falando de pessoas que passam longos anos, essa imaturidade prolongada, tem dos 10 anos de crente, mas continua com a mesma postura de menino na fé. Não consegue permanecer. Gente, quem não consegue permanecer não consegue frutificar. Se você pega uma árvore, arranca aqui, planta ali, deixa uma semana, arranca aqui, não vai frutificar. Quem não consegue permanecer não pode frutificar. E se você olhar em João 15, 4 e 5, nos mostra que quem não permanece se torna estéril no reino de Deus. Olha o que o texto diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer. Nem estar na videira, permanecer. Não pode dar fruto se não permanecer. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não vamos frutificar no reino, ou muitas vezes não temos frutificado porque temos sido inconstantes. Não pode. Aí o próprio Jesus segue dizendo, João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então quem mantém-se na presença de Deus tem fruto de Deus. Quem mantém-se na presença, quem permanece na presença, ele alimenta quem anda do seu lado, alimenta as pessoas que o cercam, alimenta de Deus na sua vida. E eu fico vendo esse desafio. As pessoas hoje têm dificuldade de permanecer no ministério. A gente vai cansar no ministério, não tem como não cansar, porque nós estamos numa batalha. Mas deixar não é uma opção, porque nós carregamos um propósito e uma missão. Então se está cansado, não desista, descanse. Permanecer para frutificar. Inclusive isso tem a ver com a nossa vida eterna, porque o texto diz em Apocalipse 2:10, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a sua volatilidade, a minha volatilidade em Deus põe em risco a nossa eternidade. Guarde isso. A minha volatilidade em Deus põe em risco a minha eternidade nos céus. Então é necessário permanecer, é necessário dar a volta por cima quantas vezes for necessário. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração forte. Eu quero declarar que Deus está trocando o nosso alimento, gente. Deus está trocando o nosso alimento, porque Ele está levantando uma geração forte, que vai receber perseguições, mas vai permanecer de pé, que vai sofrer oposições, mas não vai parar aquilo que Deus o chamou para fazer. Sede firmes, 1 Coríntios 15, 58, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho nunca é vão. Diga para quem está do seu lado, fica firme, meu irmão, permaneça firme, conta comigo. Se estiver fraquejando, conta comigo. Uma geração que vive promessas e vive milagres é uma geração que é constante em Deus, constante na oração. Por que não dá fruto? Não há constância na oração. Ora domingo e passa semanas atividades, não tem constância na leitura da palavra. Gente, marcas de uma geração. Uma outra marca dessa geração é uma geração que vive as suas próprias histórias com Deus. Oh glória, quem quer fazer parte dessa geração? A geração de Josué é uma geração ativa na adoração, é uma geração constante em Deus, e é uma geração que vive as suas próprias histórias com Deus. O texto diz em Juízes 2:7 ainda, dizendo, tinham visto
Eles não tinham ouvido, eles tinham visto, está escrito, viram com seus olhos todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Um povo que viu Deus operando na história. Não é um povo que ouviu apenas o que Deus fez com Moisés, com Abraão, com Isaac e Jacó. Não, é um povo que não narrava as histórias dos outros, mas é um povo que narrou as suas próprias histórias com Deus. Uma geração que não apenas narrava aquilo que ouvia, mas uma geração que vivia e narrava aquilo que de fato desfrutava em Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus: você vai viver as suas próprias histórias com Deus. Vamos ficar maravilhados com o que Deus fez lá em Asbury, o que Deus fez no país de Gales, mas eu quero declarar, você vai viver as suas próprias histórias com Deus. Eu quero declarar, e quando você estiver no seu secreto, você vai viver experiências maiores do que você vive aqui no púlpito, ou no público, para a glória do nome de Jesus. Você vai narrar milagres que fluíram através da sua vida. Você está tomando posse, meu irmão? Você vai narrar, os sinais seguem quem tem título de pastor, os sinais seguem quem crê no nome de Jesus, porque o poder não está no título do pastor, o poder está no nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode exaltar a Ele, você pode aplaudir a Ele, você pode glorificar a Ele. Espírito de Deus, as nossas próprias histórias. Eu vou chegar num culto e eu estou ali adorando a Deus, e Deus vem impelir o meu coração, vai me dar uma palavra de conhecimento. Eu vou chegar perto de alguém, olha o Senhor, e começar a orar por essa pessoa, e essa pessoa vai receber uma cura do Senhor. Eu quero declarar que pessoas vão ser renovadas através da sua vida, pessoas vão ser curadas através da sua vida, pessoas vão ser libertas e salvas através da sua vida. Uma geração que tem história com Deus para contar, que não fica contando, o meu pai fez isso, o meu avô que era lá da igreja fez isso. Não, você vai viver as suas próprias histórias com Deus. É lindo narrarmos o que Deus fez com Paulo, o que Deus fez com Pedro, o que Deus fez com Moisés, e nós vamos continuar narrando as histórias dele, mas eu creio que nós vamos narrar cada dia mais as nossas próprias histórias com Deus. Porque o Senhor não está preso na história, o Senhor não está preso numa geografia de Asbury. O que muda o ambiente são os corações que ali estão. Eles estavam dentro de uma faculdade, gente, mas começaram a adorar o Senhor num culto aparentemente comum, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar, e dias afora de adoração de 24 horas, porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com o coração, e não tem a ver com o lugar, tem a ver com o coração. Então hoje pode ser só mais uma noite, mas hoje pode ser uma noite em que você vai narrar mais algo que você viveu de extraordinário com Deus. Oh Jesus, eu creio nisso. Uma geração que tem as suas próprias histórias, uma geração que o texto nos mostra que anda em obediência a Deus. Eles andaram em obediência, como o texto diz, nos mandamentos do Senhor. Nos mandamentos do Senhor, o caminho da obediência. Uma geração que nos ensina com aquilo que eles falharam. Uma geração que falhou no discipulado, porque a nova geração veio e não conhecia o Senhor. É uma geração que nos ensina com aquilo que eles vivenciaram, mas nos ensina também com aquilo que falharam. Os pais, nós precisamos discipular os nossos filhos. Esse cuti-cuti que está lá na sua casa, talvez novinho, é uma criança que precisa de salvação, tanto quanto um adulto que está perdido, o cara que está lá na Angola, lá na África. E qual que é a missão? De quem que é a missão? Nossa, principalmente dos pais, homens. Porque quando Deus cobrou sobre Ofni e Finéias, Ele não cobrou da esposa de Eli, cobrou de Eli. É o pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. É Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós precisamos discipular os nossos filhos, ensinar no caminho. Tem que ver a gente orando, tem que ver a gente chorando, tem que ver a gente adorando no culto. Por que às vezes não quer ir na igreja? Tem que ver a gente carregando essa fé na prática. Discipular essa nova geração. Discipular essa nova geração. Quantos pais tem aqui que tem filhos ainda que moram dentro da sua casa?
Em nome de Jesus eu quero declarar sobre esses pais, mais especificamente, que os seus filhos serão como flechas, como diz o salmista, nas tuas mãos. Não sei quantas experiências que você viveu com Deus, você recebe, mas eu quero declarar em nome de Jesus que eles vão mais longe, eles vão viver experiências maiores, eles vão servir de forma mais ampla, eles vão alcançar mais pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus, vão ser ainda mais cheios do Espírito Santo. Geração de Josué, uma geração ativa na adoração, uma geração constante em Deus, que não é como menino, agitado para o outro lado e para o outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavrinha. É uma geração que trilha no caminho de obediência, é uma geração que vive as suas próprias histórias com Deus. Eu vou fazer parte dessa geração. Eu quero declarar, eu faço parte dessa geração. Diga isso, eu faço parte dessa geração. O que precisa melhorar dessas características em nós? É no culto? É na perseverança? Onde precisa melhorar em nós? É nossas histórias com Deus. Para ter história com Deus, tem que andar com Deus, tem que ter vida de oração. É melhorar o devocional, é andar no caminho da obediência. E por fim, a geração que nasceu, uma nova geração, Juízes 2:10b, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e o que havia feito por Israel. Essa geração que não conviveu com Josué. Sabe qual que é a marca dessa geração? É uma geração que tem informação sobre Deus, mas não tem relacionamento com Ele. O texto diz que essa geração não conhecia o Senhor, só que no hebraico, o conhecer aqui não é um conhecer intelectual, mas é um conhecer de experimentação. Certamente eles sabiam das histórias, tanto que eles voltavam para o Senhor, volta e meia eles voltavam ao Senhor, eles sabiam das histórias, dos milagres. O conhecer é um conhecer de ter a informação, mas não ter a experiência, a caminhada com Deus. Ou seja, é uma geração que tem informação, a geração que vive um ciclo de fracasso. É uma geração que tem informação, mas não tem relacionamento, não tem experiência com Deus. É uma geração que tem luz na mente, mas falta fogo no coração. Uma geração que coloca à tona um monte de conteúdo, um monte de temas polêmicos sobre teologia, sobre aborto, sobre não sei o que, e destrincha aquilo ali, mas falta temor a Deus, falta paixão por Deus, falta intimidade com Deus. Essa é a marca de uma geração, e vive ciclos do deserto, ciclos de derrota, melhor dizendo. Uma geração que tem informação, mas uma geração que não tem relacionamento com Deus. Não sabe o que é chorar lágrimas na presença dEle, não sabe o que é chorar lágrimas por pecar. Pelo contrário, não tem nada a ver. Arruma justificativa para os seus pecados, porque essa é a marca de uma geração. Uma geração, olha só gente, me assusta olhar para esses textos, e traz temor de medo no meu coração, para que a gente não possa estar envolvido por essas marcas, e se tornar uma geração que a gente fala, meu Deus, como esse povo fez isso, sendo que nós mesmos estamos fazendo. Informação, mas não tem relacionamento. Como que você cultiva a sua vida de relacionamento com Deus? Olha essa marca dessa geração, no verso de número 11. Uma geração que diz assim, ó, verso 11: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto a Baalins. Juízes 2:13 diz assim: portanto, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal. Sabe o que isso significa? Baal era o deus da fertilidade, da chuva, ou seja, que trazia para eles a possibilidade de prosperidade. Eles eram uma comunidade agrícola, um Deus que trazia para eles o que? A possibilidade de prosperidade material, de riquezas. Que marca é essa? Uma geração que abandonou o Senhor por Baal. É a marca de uma geração que troca o espiritual pelo material. Uma geração altamente materialista. Porque o texto nos mostra justamente, o verso 13 está claro,
deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor e serviram a Baal, ou lá em cima os Baalins, que é os deuses da fertilidade. Uma geração que nós estamos vivendo carrega essa marca, gente. Essa geração da pós-modernidade, essa modernidade líquida, carrega isso. Prioriza, uma geração que prioriza o trabalho em detrimento das coisas espirituais. Adoradores de Baal. Toda vez que eu priorizo o trabalho, o dinheiro, em detrimento das coisas espirituais, eu estou me posicionando como uma geração que adora Baal. Não tem diferença nenhuma. Uma geração que adora Baal. Não estou falando que tem que trabalhar, que tem que conquistar as coisas, tem que trabalhar. Eu estou falando em detrimento. O que significa isso? Eu não consigo tempo para orar, porque eu preciso trabalhar. Eu não posso ler a Bíblia, porque eu não posso ler a palavra, porque não tenho tempo, estou envolvido com o meu trabalho. Eu não posso participar de um ministério por causa do meu trabalho. Eu não posso cumprir o meu papel como corpo por causa do meu trabalho. Eu não posso estar no culto lá, porque eu tenho que trabalhar. Está entendendo? Não é um trabalho por escala, de um dia de culto, não. Eu estou falando de quem, decisivamente, troca. Marcas de uma geração que tem ciclo de derrota. É uma geração que decide conscientemente abandonar o Senhor e adotar os Baalins, e adotar o material em detrimento do espiritual. Troca o espiritual pelo material. O cara tem tempo para encontrar com os fornecedores, tem tempo para encontrar com os empresários, tem tempo para encontrar com os clientes, tem tempo para encontrar com a equipe, mas não encontra tempo para fazer devocional. Adoração a Baal. Não tem tempo para poder servir no reino. Isso traz tremor ao meu coração. Uma outra marca fortíssima de uma geração que vive ciclos de derrota, que não conhecia o Senhor, é que além de trocar o espiritual pelo material, ela troca princípios por prazeres. Porque o texto diz que eles abandonaram o Senhor e serviram a quem, gente? A Baal e o quem? Astarote. Pesquisa, pode digitar lá no Google, você vai ver que Astarote era uma das deusas da fertilidade e da sexualidade. E pensa na geração que nós estamos vivendo, uma geração materialista e uma geração hedonista, que troca princípios pelos prazeres. Eu sou dono do meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. O que importa não é o meu casamento, é a minha felicidade. Uma geração que vive ciclos de derrota, que atrai a ira de Deus, que tem história de terror para contar. É uma geração que troca princípios eternos por prazeres. Essa entidade, Astarote, por ser uma entidade ligada à fertilidade, os cultos a essa deusa eram erotizados. Então eles abandonaram a Deus porque eles estavam querendo se entregar aos prazeres. Eles queriam entregar os prazeres. O que importa é a satisfação da minha vontade. Talvez os baby boomers aqui presentes podem dizer com propriedade, melhor do que qualquer um de nós, que geração há até hoje na história dentro dos baby boomers que viu uma promiscuidade tão explícita como hoje. Saiu um negócio de uma música de uma mulher que eu não conhecia, Luísa Sonza. Meu Deus, tem pesquisa. Sexo explícito em palavras e em vídeo, rodando com milhões e milhões. Uma geração que troca princípio por prazer. É o que mais hoje populariza, não, são músicas erotizadas, são programas televisivos erotizados. A pornografia é o que mais tem escravizado jovens solteiros e homens casados. O que é isso? Adoração a Astarote. Troca os princípios pelos prazeres.
E o Senhor disse: se os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Mateus 6:22, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz, mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu quero declarar no poder do nome de Jesus, que toda a escravidão, a pornografia, porque é um vício, gente, é um vício que está tentando te aprisionar, matando a sua história, a sua vida com Deus, o seu ministério, matando o seu relacionamento conjugal, as promessas de Deus, seja quebrado nessa noite, no nome poderoso de Jesus, e que se levante uma geração que não se renda aos prazeres, mas se renda à santidade ao Senhor, se renda a buscar a face de Deus. Que geração a gente faz parte? Que geração a gente faz parte? Uma geração como essa geração de juízes, e eu caminho para o encerramento, que não se preocupe em andar com santidade, porque o verso 11 diz: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles faziam o que Deus, essa geração, o que Deus reprova. O compromisso deles era só com eles mesmos. Uma geração que não andava em santidade. Gente, sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu tenho orado, Senhor, que caia sobre mim, que caia sobre nós um temor ao Senhor, para quando tiver oportunidades de tentações, que todos nós vamos sofrer, todos nós somos suscetíveis. Eu sou. Aquele que está de pé tem que se cuidar para não cair. Então minha oração é: Senhor, gere um temor no meu coração, gere um temor sobre o coração de cada um que ouve essa palavra, para que nós, ó Deus, diante de oportunidades que vão nos distanciar do Senhor, a nossa carne trema. Espírito de Deus, Espírito de Deus, eu quero declarar que em nome de Jesus nós não vamos viver ciclo de derrota na nossa história, na nossa casa. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre essa casa, sobre essa igreja que nós pertencemos, e nós faremos parte da geração de Josué. Não vamos trocar os princípios pelos prazeres, não, nós não vamos trocar, não vamos trocar, não vamos trocar, não vamos trocar. Não vamos trocar aquilo que é espiritual por aquilo que é material, não. Uma geração que vai queimar por Deus, uma geração que ouve direções de Deus e caminha, mesmo sem entender, como a geração de Josué. Dá uma volta em silêncio, e eles nem perguntam, eles dão a volta, porque eles veem ali um líder, eles sabem o que Deus faz. Uma geração que vive as suas próprias histórias com Deus. É o que nós vamos viver, no poder do nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Que geração que nós temos feito parte? Como que eu vou saber? Pode vir lá, por gentileza. Pelas marcas que eu carrego. Pelas marcas que eu carrego. Quem lembra de uma marca da geração de Josué? Qual foi a primeira que eu falei? Servir ao Senhor. Qual a marca? Ativa onde, gente? Na adoração. Diga comigo: ativa na adoração. Diga comigo: constante em Deus. Diga comigo: vive as suas próprias experiências com Deus. Guarde isso. Guarde essas três. Guarde essas três. Ativa na adoração, constante em Deus, e que vive as suas próprias experiências com Deus. Guarde as marcas dessa geração. Carregue as marcas dessa geração, e você vai viver os frutos dessa geração. Você vai viver. Eu quero declarar que os frutos dessa geração serão a realidade sobre a sua vida, serão sobre a sua casa, sobre as suas gerações, serão sobre o lugar onde Deus está te plantando, em nome de Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de colocar em prática essa palavra e ser ativo na adoração através do cântico que nós vamos cantar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode entregar aí o resto das suas forças, do seu desânimo,
ou você pode ser ativo como aquela Maria. Jesus está na casa, vou pegar o vaso de alabastro. Não importa que fulano está ali batendo papo, outro não está com esse propósito, mas eu estou aqui, eu vou aproveitar a presença dele, e eu vou quebrar o melhor, que eu economizei 1 ano, para comprar esse perfume de nardo puro, para jogar sobre os pés dele, o melhor da minha adoração. Eu vou ser ativo na adoração, eu vou ser ativo na adoração. Adore o Senhor. Se você precisa confessar ao Senhor, se você tem trocado o espiritual pelo material, fala: Jesus, realinha a minha agenda, os meus propósitos. Se você tem trocado os princípios pelos prazeres, que um dia queimou por ti, homens se desviaram. Nesses últimos minutos eu quero te dar a liberdade em Deus. Em 5 minutos nós vamos encerrar aqui, mas eu quero te dar essa liberdade em Deus. Se você desejar, vir à frente, como um gesto de apresentar, eu quero fazer parte dessa geração de Josué. Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser ativo nessa adoração. Eu estou aqui no altar. Senhor, eu não importa o que fulano, beltrano vai pensar. O que importa é que eu quero viver as minhas próprias histórias, e o meu propósito é não sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero viver as minhas próprias histórias. Oh Jesus, só quem quer fazer parte da geração de Josué, só quem entendeu, começa a se mover. Cadê o povo que vai sacrificar? Cadê o povo que vai trazer o cordeiro para o altar? Cadê o povo que vai apresentar sacrifícios de adoração diante do Senhor? Cadê o povo? Cadê o povo que não vai se render à agenda louca do materialismo? Cadê a geração? Cadê a geração que quer viver mais com Deus? É uma geração que já viveu com Deus coisas lindas, mas quer viver mais. Espírito de Deus, isso, Deus, eis-nos aqui. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Ativo na adoração, é chegada vamos lá. É você e Deus. Expressa a sua adoração com foco, com passos, com as mãos. Vamos, meu irmão, começa a mudar esse ciclo na sua vida. Mude de realidade. Fogo consumido. Fique à vontade para orar. Se Deus está inclinando o seu coração para ajoelhar, ajoelhe. Se Deus está inclinando o seu coração para orar com alguém da sua família, ore. Se Deus está inclinando o seu coração para cantar, cante. Mas seja ativo. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Cadê essa geração que nós estamos cantando, hein? Mas existem aqueles. Diga pro Senhor: eis-me aqui. Não se dobraram Eis-me aqui. Deus está levantando um novo povo. Deus, essa casa pertence ao Senhor. Sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Deus está levantando um novo povo. Eis aqui, Jesus. Eis aqui,
Cadê os profetas? Cadê os sacerdotes? Cadê os discípulos? Cadê os adoradores? Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada amanhecer. Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Vai lá, meu irmão, fica à vontade para se orar. Ora aí, Jesus, eu vou orar, mas ora ao Senhor. Peça a Deus aí o que vier no seu coração. Peça algo espiritual. Peça para você, Senhor, me leva a novos níveis. Senhor, eis-me aqui nessa noite, na adoração, na intimidade, no secreto com o Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite. Nós te damos graças pela Tua palavra. Nós te damos graças pela Tua presença. Apresenta ao Senhor essas vidas que, impelidas pelo Teu Espírito Santo, estão aqui à frente, ó Deus, para manifestar, ó Deus, manifestar através de comportamentos de atitude. Querem mais de Ti, querem viver um novo tempo com o Senhor, querem mergulhar mais fundo. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui nessa noite, cada um de nós. Ai, não nos deixe ser uma geração que tem informação, mas não tem intimidade. Não nos deixe ser uma geração que troca os princípios pelos prazeres. Não nos deixe ser uma geração que troca o espiritual pelas coisas materiais, mas queime o nosso coração para buscar o Senhor como nós nunca buscamos. Eu quero lhe pedir, ó Espírito Santo, eu quero lhe pedir, ó Espírito Santo, nessa noite, acenda uma chama, acenda um fogo, acenda, ó Deus, a chama do Teu Espírito Santo de uma forma maior. Aumente a intensidade da Tua presença, aumente a intensidade da Tua presença no nosso coração. Fere os nossos corações com uma ferida de sede e de fome pela Tua presença. Que amanhã, ó Deus, ao acordarmos, o nosso primeiro pensamento seja buscar a face do Senhor, entrar para o secreto, sermos ativos na adoração. E isso vai acontecer, não é só segunda. Eu quero declarar uma geração constante. É terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, e nós vamos crescer cada dia mais no Senhor. E se prepare, Deus está dizendo, e se prepare. Se prepare, porque quem busca o Senhor no secreto tem recompensa. O teu secreto vai ter recompensa. Há recompensas no secreto. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. Tem coisas que você nem vai precisar de colocar as mãos. O Senhor vai pelejar por você. Tem coisas que você nem vai poder precisar de falar. O Senhor vai à frente, mudando corações, quebrando as sofismas do inimigo e trazendo sobre você as vitórias das promessas dele sobre a sua história. Muralhas vão cair e os jordões vão se abrir. O sobrenatural vai acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a levantar as mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão constante, uma comunhão crescente, uma comunhão fervorosa, seja estabelecida, enraizada sobre a sua vida, sobre essa casa, sobre o seu coração todos os dias, em nome de Jesus, até a volta do Senhor Jesus. Só quem crê, levante as suas mãos e aplauda, exalte.